fazer o seu dinheiro render mais é provavelmente o sonho de todo investidor. Porém, como você já deve ter ouvido por aí, risco e retorno são coisas que andam de mão dadas quando a gente fala de investimentos. Mas e se existisse uma maneira de você fazer o mesmo dinheiro render mais sem aumentar tanto assim o risco? Obviamente que alguma coisinha vai ter, né? Aquele velho ditado de que não existe almoço grátis. Mas e se a gente, como investidor, começasse a buscar oportunidades onde o seu potencial de retorno é muito maior do que o risco que vem acompanhado? Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu fiz o meu dinheiro que está na renda fixa hoje, em torno aí de 140 mil reais, me gerar de retorno no mês de junho mais de 7 mil reais. Um retorno na casa de 5% em apenas um mês, sem ter que tirar o meu dinheiro da renda fixa. Por incrível que pareça, isso é possível, é isso que eu quero te mostrar aqui hoje. Se você já assistiu algum vídeo aqui do meu canal, já acompanhou algum conteúdo, você sabe que eu sou um grande fã da estratégia de trocas de ações. Só que o que você talvez não saiba é que você não precisa ter ações para colocar essa estratégia em prática. Ela funciona assim muito bem para você que quer acumular mais ações e usar o dinheiro do mercado para comprar essas ações para você, mas funciona também para você que quer fazer como eu nesse momento e está simplesmente buscando uma maneira de turbinar a tua renda fixa sem ter que vender ela, sem ter que tirar o seu dinheiro do seu querido CDB ou dos seus títulos públicos. É isso que eu quero te mostrar aqui. Então, como você pode ver nessa planilhinha aqui, ó, ela está com todas as minhas saídas, né, as minhas operações que se encerraram agora no mês de junho. Você pode ver aqui que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E as que estão em branco aqui são as que estão em aberto, né? Essas que tem o amarelinho foi que eu fiz mais de uma entrada e uso o amarelinho aqui para me ajudar a controlar essas informações. Então, se a gente vem aqui nessa parte do controle, o que você consegue ver é o seguinte: se eu somo tudo isso daqui, não vou somar o amarelinho para não somar duas vezes, eu tenho aqui embaixo, ó, R$ 5.405, que é justamente essa célula aqui, ó, resultado até agora, no mês de junho, né? Só que a grande sacada aqui desse tipo de operação, que é a troca de ações alavancada, é que você não precisa tirar dinheiro do teu bolso, justamente porque ela tem essa alavancagem inteligente embutida na operação. Então, se a gente vem aqui desse lado, aqui o que você consegue ver é o seguinte, ó, nessa coluninha que está escrito bruto, isso daqui é o dinheiro que eu movimentei com essas operações. Se a gente somar tudo, você vê aqui, ó, 595 mil reais. Porém, quando a gente vem nessa coluna entrou e saiu, isso daqui é efetivamente o meu fluxo de caixa. E aí, se eu somar tudo, você vê que está apenas R$ 107 reais. Ou seja, para movimentar quase 600 mil reais no mercado, eu tive um desembolso. Na verdade, não foi nem desembolso, né? Aqui foi positivo esse valor. Se a gente somar aqui tudo de novo, ó, tá R$ 107 reais positivo. Então, o fluxo de caixa total dessas operações na minha carteira foi R$ 107 reais. Por que isso acontece? Porque em algumas operações, que são essas que estão positivo, acaba entrando dinheiro na minha conta, e essas que estão em vermelho, sai dinheiro da minha conta. Então, esse fluxo de caixa ele tende a zero. O que eu preciso efetivamente de ter na minha conta para poder montar essas estruturas é essa coluna aqui de garantia. Então, se eu for somar todas essas operações, eu tive que ter de garantia aí na minha carteira, se fosse todas ao mesmo tempo, o que não foi o caso, R$ 178 mil reais. Só que o que eu quero te mostrar aqui, ó, que eu nem precisei de toda essa grana, tá? Se a gente abre aqui o meu profit, ó, o que eu tenho de renda fixa nessa conta aqui agora é esse LFTS11, que é um ETF de títulos públicos do Tesouro Selic. Então tenho aqui R$ 142 mil reais. Esse dinheiro, ele tá aqui. Ele tá me rendendo aí na casa de 15% ao ano, né? Que é o que tá a nossa taxa Selic agora, que dá 1,17 ao mês. Só esse título, se eu só tivesse ele na carteira, ia receber aí 1.660 por mês de rendimento. Porém, quando eu somo esses 5 mil, agora 5.350, né? Tá variando porque essas operações ainda estão em aberto. Eu chego aí nesse valor de 7 mil reais. Ou seja, isso é uma multiplicação, ó, do que eu tinha só pela renda fixa de mais de 4 vezes. Ou seja, eu aumentei mais de 300% o rendimento que eu teria só da renda fixa, fazendo essas operações que, como eu vou te mostrar aqui, são bem conservadoras e a gente tem a estatística sempre a nosso favor, né? As probabilidades, os números,
estão do nosso lado. Por isso que é uma operação que eu considero, modéstia à parte, bastante segura e que toda pessoa poderia fazer, basta ter um pouquinho de conhecimento. Isso daqui então está me gerando esses praticamente 5% de retorno apenas no mês de junho, tá? E como que funciona essa operação? Aqui a ideia é a gente pegar pares de ações, e aí podem ser ações da mesma empresa, como esse caso aqui, ó, Itubi 4 e Itubi 3, duas ações do Banco Itaú, ou podem ser também ações de empresas diferentes, como a gente pode ver aqui nessa planilha, ó. Fechei uma aqui, né, e ainda está aberto uma de Localiza com Movida, uma de Bradesco com Santander, BB Seguridade Porto Seguro. O que você percebe aqui, ou são ações da mesma empresa, ou o que é praticamente a mesma empresa, aqui né, um GGBR4 igual ao 4, aqui é a holding e a subsidiária, então basicamente a mesma coisa, né? Ou são empresas do mesmo setor, empresas que têm uma correlação alta, aqui ó, Sabesp, Sanepar, o caso dos bancos, aqui eu tenho uma mais recente de Magalu e Casas Bahia. Então a ideia aqui é pegar ativos que tenham uma performance muito parecida ao longo do tempo, porque tem essa alta correlação, e eu monitoro através de uma análise estatística alguns pontos de entrada para eu montar essas operações quando elas se desviam muito do seu comportamento médio. Vamos pegar uma aqui que eu tenho algum gráfico um pouquinho mais marcado para explicar para vocês, ó. Pegar aqui, por exemplo, uma operação que eu estou em aberto, é Bradesco, BBDC4, com Santander, né, SAMB11. Se a gente olha aqui o histórico, o que a gente percebe dessas duas empresas, né, dessa relação, desse gráfico aqui que eu chamo de gráfico do coeficiente? Isso daqui tende a ser, ó, uma operação saindo aqui de Uzi Minas agora. Então, isso daqui tende a ser um gráfico de oscilação. Ou seja, ele uma hora vai para cima, volta, vai para cima, volta, vai, sobe, desce, sobe, desce. Você vê que ele não chega a pegar uma tendência muito bem definida, igual a gente fala que as ações tendem a se valorizar, né, ações de boas empresas tendem a se valorizar no longo prazo. Quando eu comparo duas ações parecidas, né, duas empresas parecidas, eu tendo a ter esse comportamento de oscilação. E aí aqui o que eu faço é justamente aproveitar determinados momentos onde ele foge muito da média, ele vem aqui embaixo ou ele vem aqui em cima para montar essas operações. Então, no caso do exemplo agora, ó, ele está aqui em cima. Então, para mim, de acordo com a minha estratégia, eu estou num bom momento para montar essa estrutura, apostando que essa relação vai começar a cair. Então, se a gente volta aqui para minha planilha, eu tô com essa operação aberta, essa daqui, ó. No momento ela tá levemente me dando um prejuízinho aí, menos 1,3%, mas isso faz parte, né? Uma operação que já tá demorando até um pouquinho mais do que a média, mas aqui é bem tranquilo. Como eu prefiro trabalhar com menos entradas, né, menos operações e ser mais assertivo, eu tenho aqui uma expectativa de que essa operação pode durar até 20, 30 dias, que eu tô bem tranquilo. A minha ideia não é fazer uma alavancagem muito alta, operações muito malucas. É uma estratégia onde os números estão a meu favor e eu consigo ter bastante assertividade quando eu monto essas estruturas, eu monto essas entradas nesses pontos que eu acho que fazem mais sentido. Então, se você percebe aqui, ó, esse é um gráfico de Bradesco dividido por Santander. Então, não estou vendo preço, tá? Não quero saber se o Bradesco está caro ou se o Santander está barato. Aqui eu quero saber sempre a relação de uma ação contra a outra. Então, é sempre o gráfico do coeficiente que eu analiso. Quando eu chego nessas regiões, você vê dessas linhas coloridas que eu tenho aqui em cima, ou mesmo desses suportes que estão em amarelinho, né? Eu traço algumas vezes de suporte e resistência. Aqui, para mim, é uma região de interesse, eu acredito fortemente, e a minha análise estatística me diz também que daqui a tendência, né, as probabilidades desse negócio é cair. Ele pode cair até aqui embaixo, pode cair até aqui o meio, pode cair só um pouquinho, mas eu tenho uma chance muito grande de ele começar a cair, tá? É por isso que eu monto essa operação nesses pontos de interesse para mim. E aí, com isso, eu consigo montar esse tipo de estratégia, esse tipo de estrutura, onde eu tenho o retorno aqui da minha renda fixa, do que eu chamo aqui de meu motor de base, né? A estrutura que é a fundação da minha carteira, o meu colchão de liquidez, e plugo em cima, né? Empilho aqui mais uma estratégia de renda, uma estratégia mais focada em gerar de fato esse fluxo de caixa, essa renda do mês a mês, para eu não ter que ficar preocupado em quando que a empresa vai pagar dividendo, se vai pagar, se não vai pagar. Aqui não, aqui eu tenho o conforto da minha renda fixa e vou mês a mês plugando essas estratégias geradoras de renda que vão aí turbinando a minha rentabilidade. O mais legal é que isso não dá para ser feito só com a renda fixa. Se a gente olha aqui a lógica do sistema duplo, que é justamente o que eu ensino dentro do motor renda dupla, minha comunidade, onde eu te mostro como que você consegue juntar
esses dois motores, né? Você pega esse motor de base, que seriam justamente os títulos públicos, ações de dividendos, Bitcoin blindado, essas coisas que tendem a ser uma renda mensal mais estável, né? Tendem a ser a parte mais previsível e defensiva da tua carteira, mesmo que tenha algumas coisas com volatilidade aqui, como Bitcoin e as ações, mas aqui é o meu capital de longo prazo, aquela tal carteira previdenciária, né? Aqui é a minha segurança. E eu junto aqui uma outra coisa, né? Que é o meu motor de aceleração. Então eu coloco aqui as trocas de ações, que é essa estratégia que eu acabei de te mostrar, pools de liquidez, que é uma estratégia mais voltada aqui para monetizar o seu Bitcoin, a renda protegida, que também é algo aqui mais voltado para a renda em dólar. Então esse lado aqui, ele é mais voltado para a renda ativa, enquanto aqui é mais voltado para a renda passiva. E o legal é que com essa estratégia eu junto as duas coisas. Eu não preciso ser só o cara que está ali tradando o tempo inteiro, buscando ganhar a todo momento. Nem o cara que está só ali com o capital estacionado, rezando para as ações subirem. Não, eu junto as duas coisas, o melhor dos dois mundos. E aqui eu consigo ter a minha base segura, meu motor de base de longo prazo e aqui uma renda ativa gerada com estrutura, um capital mais escalável. Aqui é voltado em crescimento. Percebe como assim eu junto o melhor das duas coisas e eu consigo dessa maneira ter uma carteira de longo prazo, como eu acredito que todo mundo deve ter, mas eu não fico tão à mercê do mercado, das condições macroeconômicas, do que o governo vai falar ou vai deixar de falar, da lei que vai mudar a todo momento. Não, aqui eu tomo o controle da situação e eu vou gerar a minha renda, eu vou gerar o meu fluxo de caixa, eu não vou ficar dependendo dos ativos quererem me pagar, tá? Então, caso essa estratégia faça sentido para você também, você queira conhecer um pouco mais o motor renda dupla e aprender junto comigo, com os outros 200 pessoas que já estão fazendo isso e tirando dinheiro do mercado, fazendo essa renda mês após mês, o link vai estar aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo e eu vou te esperar lá dentro com o maior prazer. E para fechar com chave de ouro, eu vou deixar aqui 2 vídeos para você assistir, continuar aprendendo a como gerar renda com o seu capital sem ter que ficar dependendo só da boa vontade do resto dos investidores e sem ter que ficar na mão dos bancões e das grandes instituições.